Próxima parada? Estados Unidos. Meu Deus do céu. A gente nem acredita. Nós tiramos o visto agora no final de 2025, em momentos diferentes. E a gente vai contar para vocês como foi a nossa experiência, porque nós preenchemos sozinhas o formulário, sem ajuda de nenhuma agência. E a gente vai contar para vocês nesse vídeo cada etapa, tudo como foi a nossa entrevista. Quais foram as perguntas que eles fizeram. E é isso, bora! Meu nome é Gabriela Colim e eu estou hoje aqui com a minha amiga Bianca Zuma, lindíssima. Ela tá aqui comigo no canal em algumas viagens. Se vocês viram o vídeo de Brasília, ela tá lá. E a gente tá muito contente, porque a gente conseguiu ter o visto aprovado. Então ela topou gravar esse vídeo hoje aqui comigo para contar como que foi cada etapa do processo. O que a gente fez individualmente, a gente foi trocando figurinha, só que ela fez o dela e eu fiz o meu. Primeira coisa, o preenchimento do DS-160, que é o formulário para conseguir agendar a entrevista do visto. Como foi? Foi bem simples, assim, foi mais simples do que eu imaginava, porque a gente foi seguindo um vídeo tutorial, depois você coloca na Nossa, view. gente, esse vídeo tutorial, eu até assim, né? Ai, Gabi, por que você não explica como que preenche? Não, sabe? Eu acho que aqui, esse canal é para realmente eu passar minha experiência para vocês. E tem um canal de um moço que ele é especialista nisso. Eu acho que ele tem uma agência, né, de consultoria, e ele gravou um vídeo explicando passo a passo. E ele Todas as perguntas, e ele explica como colocar em caso de se você tem negócio próprio, ele explica todos os detalhes, assim. E ele atualiza também. Eu vi que tinha um vídeo mais antigo, depois ele gravou outro, atualizou. Então, assim, eu vou deixar quem entende disso. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link que vai direcionar lá para o meu site, onde eu vou deixar uma matéria com todos os links de tudo que a gente falar aqui, tá bom? E o link desse moço ensinando a preencher tá lá. Isso. E aí, seguindo esse vídeo, foi bem simples, assim, porque a gente entra no site do formulário, aí esse formulário, ele geralmente está todo em inglês, mas você coloca lá no browser e muda para português. Ele dá uma traduzida, assim, meia boca, mas é o suficiente, né, para a gente conseguir entender e preencher. E aí, seguindo o vídeo, você consegue seguir campo por campo. Então, ele explica. Tem algumas etapas do formulário que ele explica que você precisa colocar uma data de pretensão de viagem, você tem que colocar uma cidade, para qual cidade que você pretende ir, qual estado você pretende ir. E essa parte também ele explica que pode ser fictício, que ele falou que até no YouTube do consulado, da embaixada americana, eles explicam que não precisa ser verdadeiro. Porque, né, você nem pode comprar sua passagem, marcar uma viagem sem ter o visto, porque vai que seu visto é recusado. Então, eles explicam que você pode colocar uma data fictícia, só que é importante colocar uma data bem mais para frente, porque se já for uma data muito próxima, pode ser que eles queiram que você comprove renda, né? Que você tenha aquele dinheiro já para você fazer aquela viagem. Então, eu coloquei para mais de um ano, né? E lembrando também que aí, no caso, a data do seu passaporte e a data da sua pretensão de viagem tem que estar mais ou menos ali com mais de um ano, né, de validade, para também não ficar muito em cima a data do seu de vencimento do seu passaporte. E isso é até um ponto que a Bia, o passaporte dela, seu passaporte ia vencer. Ia vencer, acho que final desse ano. Então, o que ela fez? Por que eu tirei primeiro? Porque ela falou, não, deixa eu renovar primeiro meu passaporte para já o visto vir no passaporte atualizado. Uhum. E aí eu fiz todo o processo primeiro e depois ela fez. É isso aí. E aí também em relação a essa parte do preenchimento, é muito importante só que você fique atento a cada detalhe. Então, assim, para você preencher, você precisa separar pelo menos aí umas 2 a 3 horas do seu dia em que você vai estar tranquilo, de boa. E aí você coloca o vídeo desse rapaz e vai assim, seguindo passo a passo.
assiste, pausa, vai lá e preenche o seu. Só que vai chegar em algumas partes que você não vai saber, né? Porque pergunta coisa de data do seu trabalho anterior, de data de entrada da sua faculdade. O seu último serviço, aonde você trabalhou anteriormente, data de início, data de fim, aonde se você estudou, o ano que você começou o estudo, o ano que você terminou. Então, assim, essa parte do formulário, ele dá um pouquinho mais de trabalho, e é importante você preencher para você comprovar vínculo, né? Porque o mais importante do preenchimento do formulário DS-160 é a comprovação de vínculo. Então, quanto mais informação você conseguir colocar, e comprovar que você, né, tem uma vida, que você tem um trabalho ou tem um estudo aqui no Brasil, é melhor, sabe? Porque é É. por esse formulário que eles vão meio que depois estudar você, sabe? Estudar o seu perfil para ver se você tem ou não tem intenção de acabar morando por lá. E se você não souber dessas informações, né, você tá lá preenchendo e fala, meu Deus, não lembro, a gente não lembrou. Então, o que que você faz? Você vai poder salvar, aí é importante você lembrar, porque assim que você entra, você tem que colocar um nome lá e tipo uma senha. E aí é importante você ter isso anotado e também o número do formulário, porque daí você consegue salvar e depois voltar, colocar o número do formulário, esse nome, essa senha, e voltar da onde você parou e continuar preenchendo. Eu levei coisa de 3 dias para preencher o meu formulário inteiro. Eu também, eu demorei bastante, assim, eu ia e voltava, até porque o site deles, é bom você ter esse número salvo e essa senha salva, porque o site deles, às vezes, também sai do ar, então, assim, senão você acaba perdendo todo o seu preenchimento anterior, sabe? Então, é bom, desde o começo, você já guardar esse número, né, do seu formulário, é uma pergunta-chave e a senha. E aí você consegue, eu acho que você tem um mês aí para você voltar e fazer esse preenchimento, finalizar esse preenchimento. E aí também pode acontecer um caso que aconteceu comigo, de eu finalizei o meu formulário, e aí quando você finaliza, você consegue realizar o agendamento. Não, primeiro você consegue pagar a taxa, né? E depois realizar o agendamento, só que a gente já vai falar sobre isso. E assim, eu fiz tudo isso, agendei, paguei a taxa, tal, tudo bonitinho. Só que depois de alguns, acho que de 2 meses, eu tive uma mudança no meu trabalho e eu resolvi voltar no formulário para atualizar ele. Ah, e tem um outro vídeo desse mesmo moço ensinando a editar o formulário que já foi pago e agendado a entrevista, porque é diferente de você editar um formulário que você ainda não pagou, não finalizou, de você editar um formulário que já está tudo pago e agendado, tá? Você continua com o seu agendamento, só que vai mudar o número do seu formulário. Então, eu segui esse outro vídeo do moço passo a passo para fazer tudo certinho. Tive que preencher novamente algumas informações, então foi um pouquinho chato, mas eu deixei para fazer isso bem próximo da data da minha entrevista. Eu editei uma semana antes para ter certeza que nada mais ia mudar e para eu não ter que refazer tudo de novo. Então, fica a dica para você. E atenção, que se você precisar editar o seu formulário antes da entrevista, tem um prazo, que se eu não me engano é de 3 dias antes, só que é bom você conferir essa informação lá no site da embaixada, tá? Porque tudo que a gente está falando aqui em relação a preço, a data, pode ser que altere, né? Dessa vez era 3 dias antes, mas pode ser que quando for a sua vez de fazer, seja um outro prazo. Então é bom antes você sempre olhar as informações lá no site da embaixada. E aí, depois que você finaliza então o seu preenchimento, você consegue pagar a taxa e depois que você paga, você consegue agendar a sua. São 2 coisas que você tem que agendar, mas primeiro eu vou falar do pagamento. O pagamento é melhor você pagar no boleto. Tem ali um período de compensação de 3 dias, mas pelo menos você não vai pagar IOF. Eu fui muito burra. Eu junto ponto no cartão e aí na hora eu pensei, vou pagar no cartão de crédito, é bom que juntar ponto aqui,
fazendo uma compra em dólar, eu paguei uns R$ 100 a mais só de IOF. O valor ele vai mudar, né? Quando você for fazer o seu, porque vai depender do dólar, mas quanto que você pagou mais ou menos? Eu paguei, acho que 1.006. 1.006 e eu paguei 1.100 alguma coisa por conta desse IOF. Então, pague no boleto, mesmo tendo que esperar aí 3 dias de compensação. E aí, depois, o agendamento, quando abre o agendamento, você tem que ficar muito esperto, porque ele primeiro aparece para você agendar a entrevista e depois aparece para você agendar o CASV, que é onde você vai tirar a sua foto e colocar suas digitais. Só que, atenção, você tem que colocar uma data primeiro na foto e na digital, porque essa etapa é primeiro. Quando eu cheguei nesse momento, eu fiquei assim. Eu parei um tempo, olhei, pesquisei para ter certeza, voltei no vídeo do rapaz, porque eu não entendi por que o CASV não tá primeiro o agendamento, né? Então, assim, eu prestei atenção nisso, e aí lá, a entrevista eu coloquei para dia 3, vamos supor, e o CASV eu coloquei antes para o dia 1º, tá? Então, porque é primeiro isso, primeiro foto e digital no CASV e depois a entrevista. No nosso caso, a gente fez em São Paulo, né? E tem a opção de você conseguir agendar os dois, fazer tanto o CASV quanto a entrevista no consulado no mesmo dia. Só que aí você teria que colocar em horas diferentes. Mais cedo, primeiro, no CASV e horas depois a entrevista. É um pouco arriscado, porque pode ser que no CASV esteja cheio, demore, você pegue trânsito, não é perto, não é tão perto Em assim São Paulo, não. o CASV do consulado, né? Eu marquei em dias separados, eu acho que Eu também, mas a gente mora aqui em São Paulo, né? A gente viu muito caso de pessoa que marca no mesmo dia, só porque que vem de fora, né? Pessoas que vêm de Campinas ou vêm de outras cidades, justamente só para isso. mas Mas aí marca bem é, uma diferença de horário bem extensa para dar tempo de você chegar, porque realmente é longe um local do outro. e o trânsito também. Agora, o dia do CASV. Então, assim, depois que você preenche o formulário, paga a taxa e você faz o agendamento, aí chega o dia do CASV. É bem tranquilo. Que no caso você só vai tirar a foto e colher a digital. Então é importante você levar o ticket, né, do comprovante do DS60, do formulário, que vem o código de barra. Aí você leva o seu passaporte e, e só, né, o comprovante de agendamento. Quando você finaliza o seu agendamento, ele vai gerar para você algumas informações e tem código de barra. Imprime tudo. A gente imprimiu tudo e a gente levou tudo. Lá perto do CASB, tem assim na frente uma Kombi que fica fazendo impressão, porque muita gente esquece de imprimir, acaba levando só a impressão do formulário ali, da DS-160, e esquece de levar o outro. Você tem que levar os dois, tanto ali a folhinha colorida do DS-160, como também aonde tem as informações, porque ali tem um outro código de barras. Tem que levar os dois. Então, essas pessoas que ficam imprimindo ali próximo cobram muito caro. Tem até uma banca de jornal no final da rua que eu vi lá que, se eu não me engano, estava cerca de R$ 30 a impressão. Então, assim, você vai pagar tudo isso, né? Mas só você levar tudo impresso já. E assim, lá no dia, quando eu fui de manhã, estava vazio. Graças a Deus. Eu fiz todo o processo em meia hora. E é importante o horário também. Você tem um horário agendado. Então, por exemplo, seu horário é 10h30. Não adianta você chegar muito mais cedo, tipo 9h30, porque geralmente eles chamam, acho que com meia hora do horário, né? Então, acho que a partir das 10 eles começam a chamar o pessoal das 10, 10h30. Então, não adianta também você querer chegar muito cedo, que eles não vão te passar na frente, sabe? E também, eu acho que
que, no caso, eu acho que talvez eles tenham uma tolerância ali de atraso de 10, 15 minutos, talvez. Não vai atrasar, né? Não é bom, não é bom. Mas assim, se for chegar antes, chega assim, meia hora antes. Não precisa Que é o chegar muito antes. suficiente. Uhum. E assim, também pergunta, tá? Porque eu cheguei, tinha uma filinha pra fora, só que daí eu perguntei, e aí a moça falou: não, o seu horário já é agora, pode entrar. Se Uhum. eu ficasse na fila, eu ia ficar lá que nem uma tonta, porque o pessoal que chegou muito antes não pode entrar, e aí eles ficam na fila. Mas se o seu horário já tá ali, meia horinha antes, eles vão liberar a sua entrada. Logo que você entra, você passa pelo raio-x, aí eles pedem para colocar numa bandeja os seus pertences, celular desligado. Se você tiver de cinto, eles pedem para tirar o cinto. Então, assim, é bom não ir com muitos metais, assim, colar pesado, corrente, essas coisas, relógio digital, assim, smartwatch, né? Eles falam também que não é bom levar. Então, acho que essa parte para você passar no raio-x assim, quanto menos coisa você tiver carregando, melhor. E você tem que entrar com o celular desligado. No caso, pode. Lá estava escrito nas informações que podia levar bolsa pequena apenas e entrar com o celular desligado. Mas eu vi várias pessoas de mochila. Então, assim, o celular eles conferiram se estava desligado, mas assim, mochila, tinha muita gente de mochila na fila, lá dentro. Então, assim, até em relação à roupa, né, que eu vi o pessoal falando, ai, tem que ir de forma mais formalzinha, com uma roupa mais neutra, porque você vai tirar a foto e tudo mais. E eu vi várias pessoas com roupas assim completamente distintas, de estampadas, de alcinha, com sutiã aparecendo. Assim, eu acho que de dica é bom ir com uma roupa um pouco mais fechada, mas eu acho que principalmente a cor, porque como a foto é como se fosse uma 3x4, o fundo da foto é um painel branco. Então, assim, não é bom você ir com uma camiseta branca, porque senão vai ficar a sua cara flutuando. Sua cara vai ficar flutuando no fundo. Então, acho que é bom ir com uma roupa, uma blusa de outra cor pra diferenciar. Eu fui bem básica, assim. Eu fui com a mesma roupa no dia da entrevista e do caso, e com a única camiseta que eu tenho de manguinha preta, porque eu quase não uso camiseta assim de manga, calça jeans escura, bem assim, ok, básica. Você foi com uma camisa rosa, né? Eu Eu devia fui ter com de uma rosa. camisa social. Se eu soubesse. Aí depois disso você vai lá pra fila e aí eles pedem para você deixar separado o seu passaporte e o comprovante da DS-160. Nessa fila, tinha fila preferencial. No dia da entrevista não tem fila preferencial. Achei um absurdo. Na entrevista? Na entrevista não tinha. Tinha. Não tinha. Eles vão para um outro lado, assim. No meu dia não tinha. Tinha, assim, várias mães com bebezinho, idoso atrás de mim. Um pai na minha frente com duas crianças. Mas a gente já vai falar da entrevista. Mas a minha fila foi o caos. Mas assim, então no CASV foi super tranquilo, foi rápido. Quando eu saí, que quando você tá sem celular, você fica meio sem noção do tempo. E eu não gosto de usar nenhum relógio também. Então você fica lá naquela fila, assim, todo mundo com aquela cara. Mas cheguei, fui atendida. A mulher pediu meu passaporte, pediu o documento, ela conferiu cada coisa. Colocou minha digital, tirou minha foto, tem que estar com o cabelinho assim para trás, Pra trás da orelha. orelha tem que estar assim. E aí ela vai colar no seu passaporte essa etiqueta aqui. E aí vai te devolver. E aí você vai cuidar com muito amor e muito carinho disso daqui, porque pode molhar, pode borrar, e isso aqui não pode borrar. Então você vai colocar dentro da sua pastinha, seu saquinho, e vai levar no dia da entrevista. Isso. E aí, depois, o dia da entrevista, eu marquei a minha entrevista para 2 dias depois do CASV. A Bia marcou para Uma semana uma quase. semana. É que a minha entrevista o CASV, pra mim, eu marquei num domingo. E aí tava super vazio. Eu marquei a minha entrevista na outra sexta-feira. Então deu aí quase uns 5 dias depois. 5 dias de tortura.
Eu não, eu já quis assim. Eu não sei por que que eu não marquei no mesmo dia. Eu devia ter marcado pro mesmo dia. Ah, eu ia ficar muito ansiosa de não dar tempo, eu ia ficar muito nervosa. É porque assim, a entrevista, ela é muito distante. Primeiro que você não pode levar nada. Lá você não pode entrar com nada. Então tem vários lockers, vários mesmo, assim, na frente da embaixada. Tem várias lanchonetes, estacionamento com lockers de diversos tamanhos. O locker menor custava R$ 5 e aí o preço vai aumentando. Eu esqueci de te dar uma dica muito legal. Na frente do consulado americano tem uma cafeteria da Nomad. A Nomad é uma conta global que, se você não conhece, por favor, conheça, só tem benefícios. Nas suas viagens, você pode utilizar um cartão de débito da Nomad e pagar assim um IOF mínimo, diferente do que seria se você usasse os seus cartões internacionais brasileiros. Então vale muito a pena você ter esse cartão. Tem benefícios como sala VIP no aeroporto de Guarulhos. Conforme você vai cumprindo algumas metas, vão tendo outros benefícios. Você também pode investir em dólar e ir comprando dólar e guardando lá sempre no melhor precinho para suas viagens. Você pode pôr um alerta para quando o dólar cair, ele te avisar e você comprar um pouquinho. Então vale muito a pena você conhecer. Se você não tem uma conta lá, você pode usar esse meu código que você vai ganhar um cashback de volta. E pronto, lá no dia é só você apresentar a sua conta que você pode usar o guarda-volumes à vontade. Eu entrei lá, tem uns armários enormes que cabe mochila, então assim, aproveita. Como eu fui sozinha, eu fiquei com muito medo de chegar lá, e o meu era 9 horas da manhã. Eu fiquei com medo de chegar lá e não ter nenhum locker disponível. Já tá tudo ocupado e eu não ter onde deixar as minhas coisas. Então eu fui, gente. Tipo assim, é muito longe. Eu fui de metrô, porque, sei lá, não tinha como eu pegar Uber sem celular. Mesmo assim, pedir aqui da minha casa, largar o celular e pegar Uber, sabe? Eu fiquei insegura, eu preferi ir de metrô. Só que você chega lá no. Que estação que era? Borba Gato. Linha Lilás. Para quem não mora perto, para quem mora em qualquer outra região de São Paulo, acha longe. E aí você desce na estação Borba Gato e caminha ali uns 10 a 15 minutinhos até o local. Então eu fui sem nada, só com a minha pastinha, a minha fé e minha confiança. Nesse dia da entrevista, a gente fica bem ansioso porque a gente não sabe o que eles vão perguntar, se eles vão pedir algum comprovante, algum documento. Então, assim, nos vídeos, né, que a gente assiste da entrevista, eles falam que é melhor você levar em excesso, documentos em excesso, do que você chegar lá, o cara te perguntar alguma coisa ou pedir algum comprovante e você não ter. Então a gente imprimiu a nossa vida, praticamente. Tudo, isso é, a gente colocou tudo que estava no formulário DS-160, a gente levou essa documentação dentro da pasta. E mais, até mais. Porque, por exemplo, no formulário não pergunta se você tem casa própria. E é importante, se você tiver, que você leve a escritura da tua casa com teu nome, né? Ou se você financiou uma casa, que leve lá o contrato assinado de que está financiado, de que você já comprou essa casa. Tudo para comprovar, porque como não tem como colocar isso lá no formulário, sei lá, você precisa levar e se ela te perguntar, você tá ali, tem como comprovar, porque é um vínculo muito importante esse tipo de coisa. Sim. Então, no dia da entrevista, a gente estava bem tenso, né? Porque só podia levar essa pasta, e aí nessa pasta, o principal, que é o passaporte, o comprovante do 10.160, e aí todos aqueles documentos, né? E E você foi aí, com sua mãe, né? eu fui com a minha mãe porque eu não sabia o tamanho do locker, onde que eu ia poder guardar a bolsa, se não ia. Aí eu queria levar o celular também. Aí eu fui com a minha mãe e deixei a minha mãe do lado de fora. Do lado de fora com a minha bolsa e eu entrei só com a pasta. E aí eu entrei mais calma também. E a Bia já falou sobre relógio no CASV. Meu, no dia da entrevista, não vai sem nada. Porque tinha uma moça muito simpática na fila atrás de mim. A gente foi conversando. Chegou no momento de entrar. A mulher falou pra ela tinha um relógio assim, ó, que nem o da Bia, que é esse smartwatch. É. E a moça falou que ela não poderia entrar com esse relógio. E ela olhou assim e falou: e agora? Eu vou ter que pegar a fila tudo de novo? Tipo assim, eu vou me atrasar, é meu horário.
Aí a moça falou, guarda no locker e volta aqui que eu deixo você entrar. Mas a moça ficou desesperada. E aí pensa, essa desestabilização emocional na hora da entrevista, um pouco antes da entrevista. Porque no dia da entrevista, eles também chamam você dentro do seu horário. Então, se eu não me engano, acho que o meu estava marcado para as 10h30. Então, na fila, tinha gente. Eles estavam. Quando eu cheguei umas 10 horas. Mas aí tinha o pessoal das 10 na fila para entrar. Aí tinha o pessoal das 10h30, tinha o pessoal das 11 horas, das 11h30. E aí você entra na fila, a fila tá dando volta na quadra, assim. Aí você chega lá no último lugar, você fica assim, aqui é das 10h30? Não, aqui é das 11. Aí você fica, das 10h30 tá onde? Ah, tá lá na frente. Aí você chega lá na frente, aqui é das 10h30? Não, aqui é das 10. Aí você fica, e onde que é das 10h30? Aí você tem que ficar meio que perguntando, pessoa por pessoa, o horário da pessoa pra você saber. Esse é o das 10h30? Qual que é a última pessoa daqui? Aí você vai perguntando, sabe, na fila, assim. Porque não, essa parte, na porta do consulado é uma bagunça, não tem nada organizado. Você vai chegando e você tem que ir perguntando pras pessoas, porque, assim, a única coisa que eles organizam é na porta e eles colocam lá o horário. Horário, 10 horas. Porque o horário, ele tá agendado, mas é o grupo de pessoas, não é exatamente que você Eles tá vão agendado liberando, às tipo, 10 meia hora horas, antes. que eles vão chamar exatamente 10 horas. Até porque depende da quantidade de pessoas que tem no seu horário. E até assim, quando eu cheguei, eu vim do metrô, então eu já cheguei no final da fila. E aí, o que que eu fiz? Eu perguntei pro pessoal do final da fila. Ah, é diferente do que eu fiz no CASV, né? Que no CASV eu perguntei lá pra mocinha da porta, porque a fila era menor. No dia da entrevista, não. Eu tava tão preocupada em relação ao horário, porque eu cheguei, assim, coisa de 20 minutos antes do meu horário. Não sou uma pessoa muito boa com horário. E aí eu já tava ansiosa. E aí eu vi aquela fila quilométrica e eu pensei, eu não vou até a porta perguntar, sabe? Porque daí vai, porque assim é muita gente. Tipo, tem aquela fila e vai tá chegando mais gente. Você vê as pessoas chegando e entrando na fila. Aí você fica desesperado e já quer entrar na fila. E aí eu perguntei para as pessoas e aí as pessoas falaram: "Ah, não é 9, só que o outro é 9h30, o outro era 10. Só que estavam tudo na mesma fila, isso no meu dia. E aí eu pensei, entrei na fila e falei: "OK, tô aqui". Aí, o que que aconteceu em um belo momento? Algumas pessoas começaram a perguntar lá na frente, começaram a voltar e falar para as outras, sei lá, familiares que estavam na fila, e as pessoas começaram a sair da fila e começaram a ir para frente. Então, eu estava na fila, pessoas que estavam atrás de mim começaram a furar a minha fila e começaram a ir para frente e falar assim: "Ai, dá licença, que o meu horário é o das 9". E passando, só que o meu horário também era o das 9. Aí eu fiquei assim, tipo, o que eu faço? Tipo, estão cortando a minha fila. E aí eu saí também correndo da minha fila, entrei na fila que estava se formando ao lado. E aí você fica naquela, tipo, perguntando para as pessoas, tá, é das 9? Tá, beleza, não sei o quê. Então, assim, se der para você chegar e perguntar lá na portaria, é melhor, que eles vão saber te informar melhor do que já sair entrando na fila e ficar perguntando para as pessoas, porque as pessoas às vezes também estão perdidas, né? Sim. Mas é bem bagunçado. Essa parte de organizar a fila na parte de fora é bem organizado. É bem desorganizado. Então é bom chegar. Não adianta chegar, que nem a gente falou, não adianta chegar muito tempo antes, 1 hora antes, porque você também não, eles não vão liberar a sua entrada. Mas é bom você chegar pelo menos uma meia hora de antecedência para você conseguir se localizar na fila, né? Porque os horários, eles respeitam, o pessoal do consulado, eles respeitam bastante a grade de horários, né? Só que é aquilo que a gente falou, você tem que se localizar aonde que tá a fila desse horário que vai entrar, né? E assim, como eu disse, também não tinha fila preferencial no meu dia. Eu achei muito absurdo, muito, nossa, muito bebê recém-nascido. E eu até acho estranho ter que levar bebê, porque bebê, gente, que bebê vai fazer entrevista, sabe? É porque as famílias querem e eu não sei informar isso, se tem que levar criança ou não. E eu não quero passar essa informação no vídeo, porque eu posso pesquisar e colocar aqui para vocês. Mas e se mudar? Na sua vez, né? Então é sempre bom você se informar no site da Embaixada dos Estados Unidos, tá? É,
E assim, na minha frente tinha um pai com 2 crianças, ele sozinho com 2 crianças ali de 6 anos. E a menina, tadinha, ficava sentada na calçada, assim, aquele calor. O menino surtado, e aí chorando, falando que queria ir embora. E o pai, calma, você não quer ir na Disney? A gente tem que comprar o ingresso da Disney. Tentando enrolar o menininho. E o menino assim, eu quero a minha mãe. Aí o pai, eu também quero a sua mãe. Tipo, era até uma situação engraçada. Só que era desesperador, porque coitado daquele pai. Tipo, naquela fila com 2 crianças, não tem lugar para sentar. Calor. Mas a fila até que anda, tá? Vai até que vai rápido. Assim que a gente passa do portão, eles dão uma bandeja também, e aí eles pedem pra. Aí eles avisam na porta que você não pode estar com nada, não pode estar com relógio, não pode estar com celular. Aí eles pedem pra você colocar os seus pertences, no caso, que é a pasta de documentos, na bandeja. Eu fui de óculos, eu achei que ia ter que tirar o óculos, mas eles falaram que podia entrar. E eles passam você por como se fosse um detector de metais. É como se fosse do aeroporto. Eles colocam a bandeja no detector de metais, você passa, o seu corpo, você passa também de corpo, assim, no detector de metais. Então, se você tiver de cinto, essas coisas, eles também pedem para tirar. E aí, depois você passando, você recolhe as coisas, a sua pasta, né? E aí eles te direcionam, eles falam, segue a linha branca. Aí você sai da parte do raio-x e vai lá para a parte da fila mesmo, da outra etapa da fila, né? Só que nesse momento que você passa pelo raio-x até o momento da fila da entrevista, umas 3 pessoas pegaram isso daqui e escanearam, Uhum. tá? Então, e nesse momento em que tinha assim as atendentes que, vem que você escaneava, outra pessoa que estava atrás de você passava à sua frente É, e ficava na sua é frente porque da fila. assim, durante a entrevista, nessas entrevistas do consulado, tem muita gente que marca a entrevista junto. Então tem família que, sei lá, 4, 5 pessoas da família, e aí eles vão juntos. Então, quando vai escanear o passaporte, vai todos da família. Tem casal também que marcam de fazer a entrevista juntos, né? Então, quando aí acaba passando, o pessoal vai meio que, entre aspas, furando a sua fila, sabe? Furando a sua frente. No meu dia, tinha uma fila preferencial, porque eu lembro que eu tinha uma senhora que estava atrás de mim, e aí ela tava até bem nervosa. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, cadê a moça, né? Ela sumiu. Ela tava aqui atrás. Aí eu vi, ela tava lá do outro lado. Então eu acredito que tenha sido uma fila preferencial e ela acabou sendo atendida bem antes. Então eu acredito que era uma fila preferencial. Mas tinha muitas crianças, assim, de 4, 5 anos que acabaram ficando na fila regular. E até assim, no meu dia, esse pai, nesse momento depois ali que a gente passou o raio-x, ele chegou a perguntar para uma moça, não tem fila preferencial? Parecia que até tinha, só que não sei se nesse dia estava desabilitado, porque ele até ficou meio confuso em uma hora, e ela falou assim, não, não, você continua nessa fila. Aí ele ficou tipo assim, sabe? Que eu acho que ele achou que dava para ir na preferencial. Então, assim, muito bagunçada a fila. Mas, bom, aí vencemos a fila, escanearam pra caramba o nosso código de barras. E aí chega o momento da entrevista. Eu falo primeiro ou você Pode fala? falar. Gente, que nervoso. A minha foi rápida. A minha fila, quando eu cheguei, nossa, assim, como eu tava sem celular, sem relógio, pareceu uma eternidade. Mas quando eu saí, eu vi que só tinha passado 1 hora. Todo esse processo, desde o momento que entrei na fila da calçada até sair de lá, só tinha passado 1 hora. Mas, assim, quando eu fui finalmente para a fila da entrevista, são guichês, que parece guichê de rodoviária, que a mulher está fechada dentro de um vidro e aí tem um alto-falante. Então, é muito ruim de ouvir. E aí você fica ali na fila, eles vão separando, tipo, você vem aqui nesse guichê, você naquele guichê. Eu fui em um guichê que tinha umas 2 pessoas na minha frente, estava sendo bem rápido. E quando ela me chamou, era uma mocinha muito simpática. Não deu nem tempo de eu falar, oi, tudo bem? Que ela já falou.
Ela, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Assim, ela, ai, e aí ela já falou, para onde você vai viajar? Só que eu não entendi, porque ela é americana, todos ali são americanos, os atendentes, e então tem sotaque. E o alto-falante estava muito ruim, muito, muito ruim. Que aí ela falou, eu fiquei assim, desculpa, não entendi. Aí ela, para onde você vai viajar? Aí eu, Orlando. Atenção, é importante você responder tudo que você colocou no seu formulário DS-160. Já ouvi também que pode ser que eles façam pegadinha de te falar assim: você vai para Miami, né? E aí você colocou Orlando. Aí você fala: não, eu vou para Orlando. Então, assim, você tem que ficar muito atento ao que você preencheu. Tanto que a gente imprimiu as nossas respostas e eu levei, eu fiquei lendo até na fila para eu lembrar de tudo que eu tinha colocado e não falar nada errado. E aí eu falei para ela, Orlando. Aí ela, E aí ela fazia bem assim, olha, vou imitar ela. Ela fazia assim, ah. Aí ela virava, você tem algum parente nos Estados Unidos? Gente, essa pergunta. No formulário DS 160 tem assim, ó. Você tem parentes próximos nos Estados Unidos? E eu coloquei não, não tenho. Em seguida tem, você tem parentes distantes nos Estados Unidos? Tem uma prima da minha mãe que mora lá, que eu não conheço, nunca vi na vida. Ela mora lá há muitos e muitos anos, tanto que ela já é cidadã americana. Só que eu conheço as irmãs dela. Agora, ela nunca nem vi, não tenho em rede social, não tenho nenhum contato, mas eu sei que ela existe. E tem o meu sobrenome, né? Então, quando eu vi lá no formulário, eu pensei, meu Deus, dizem que eles sabem a nossa vida inteira. Eu não vou mentir. Então, eu coloquei sim, só que não tem nenhum espaço para você explicar quem é o seu parente, nem por o nome, porque às vezes você colocando o nome, né, eles investigariam para ver se a pessoa é legalizada lá nos Estados Unidos ou não, mas não tem isso. E aí, na entrevista, ela me perguntou justamente isso. Você tem parente nos Estados Unidos? E eu gelando assim. Aí eu já respondi assim na lata. Tenho uma prima da minha mãe que mora lá há muitos anos e já é cidadã americana. Aí ela fez assim. E aí, a terceira pergunta, que foi a pergunta que me salvou, assim, gente, sério, foi Deus. Foi Deus. Eu acredito muito em Deus e foi Deus. Ela fez: você mora em casa própria ou alugada? Aí eu moro em casa alugada, mas eu comprei uma casa. Ela fez assim, gente. Ela tá aqui? Ela fez: você comprou uma casa? Aí eu comprei. Aí ela: mas tá no processo? Aí eu falei: não, já tá finalizado. Aí ela: tá finalizado? Aí eu: sim, eu trouxe o contrato assinado. Aí ela olhou para minha pasta, olhou para minha cara: parabéns, boa viagem, e me entregou um papelzinho branco. Pegou o passaporte, né? Que ela fica com o passaporte e te entrega um papel. O papel branco. E assim, gente, nesse momento, o meu coração tava saindo pela boca. Porque falam que você tem que falar só o que te perguntam, falar o menos possível. E eu tava assim, tipo, soltando, né? Prima da minha mãe, mas que mora nos Estados Unidos há muitos anos, é cidadã americana. Tipo, Mas eu acho que em alguns casos, assim, é bom você não prolongar muito, até porque eles são americanos e talvez se você começa a falar muito, às vezes eles não te entendem. Mas em alguns casos, é bom você complementar a sua resposta do que só dar uma resposta seca, sabe? Porque se você só falasse, sim, eu moro numa casa alugada, poderia te complicar, entendeu? bal pra mim. E assim, nesse momento da casa, gente, eu realmente comprei uma casa, só que eu comprei financiada, tá? Tá financiada. Só que o processo já foi todo finalizado, eu tô pagando, o contrato tá assinado, tal, e eu levei.
Então, ela não quis ver nada da minha pasta, mas ela poderia ter pedido para ver. E assim, foi isso que me salvou. Tanto que depois as pessoas falaram assim pra mim, ai, você não deveria ter colocado que você tinha parente, nada a ver. Só que eu falei, poxa, dizem que sabem tudo sobre a minha vida, eu vou mentir? Mas eu também percebi que não sabem de tudo da minha vida, porque senão iam saber que eu financiei uma casa, porque é algo recente. Então, assim, é só dar um Google lá que vai descobrir que eu financei uma casa. Eu acho, né? Joga lá no Google que vai aparecer. Então, eles não sabiam disso. A cara dela, tanto que ela me perguntou 3 vezes, olhou para minha pasta. Mas foi isso que fez eu passar, eu tenho certeza absoluta. E quando eu saí, com o papelzinho branco assim, eu saí meio tonta. Ai, obrigada! Aí eu saí assim, aí eu olhei tudo em inglês, eu não sou boa de inglês, aí eu olhei assim, aí eu pensei, meu Deus, esqueci meu passaporte. Eu quase voltei e pedi meu passaporte. Só que daí lembrei que se ela ficou com meu passaporte, quer dizer que eu realmente passei. Porque até nisso eu pensei, meu Deus, será que eu passei mesmo? Entendi certo. O que tá escrito aqui? Ai, meu passaporte. Ah, não, peraí. Se ela ficou com meu passaporte, eu passei. Aí eu saí assim, trombando nas coisas. Mas foi um alívio que eu nem acredito, assim. Foi Deus mesmo. Sua vez, como foi? A minha entrevista, nossa, eu também estava muito ansiosa, assim, eu estava bem nervosa. Quando eu cheguei na fila, eles estavam direcionando as pessoas para o guichê, e aí a mocinha falou para eu ir para o guichê 9. Quando eu cheguei no guichê 9, o atendente ele estava falando já com uma moça e tinha uma outra, tinha um casal e mais uma moça na minha frente. E parece que essa mocinha que ele estava entrevistando, ela já estava há bastante tempo lá com ele. Ela estava com uma pasta aberta, assim, e aí dava para ver que ele ficava assim mexendo no computador e perguntando as coisas para ela. A entrevista dela parece que estava sendo em inglês, porque tem essa opção também quando você preenche o DS 160, você coloca quais línguas que você fala. No meu caso, eu coloquei só português, porque eu não sou fluente em inglês e eu fiquei com medo de colocar em inglês e o cara conduzir a minha entrevista toda em inglês. E nem espanhol também, né? Eu, Tipo, eu não ia saber desenrolar. Então, nem em nenhuma outra língua além do português. Mal em português eu acho que eu ia conseguir desenrolar. Então, eu coloquei que eu só falava se eu português. não tava entendendo a mulher em português, imagina em inglês. Então, mas o cara tava fazendo entrevista com a mocinha em inglês. Só que assim, eu comecei a ficar muito ansiosa porque a entrevista dela começou a demorar muito. Então, todos os guichês que estavam em volta de mim, o pessoal tava indo muito rápido. Tava saindo todo mundo em volta de mim nos outros guichês. E o nosso guichê parado. E aí ele conversava com a moça assim, ele levantava da cadeira dele, ia lá pro fundo da sala, fazer não sei o quê. Ele fez isso umas 4 vezes, assim. Na hora que ele levantou pela terceira vez pra ir lá pro fundo, eu já tava assim, ó. Ai, coitada da moça, o que que será que... o que que será que ela vai fazer nos Estados Unidos que tá dando tanto problema, sabe? E aí já tinha mais uma moça também atrás de mim, e aí ela, faz muito tempo? Eu falei, faz muito tempo que ele tá ali. Ai, nossa, eu acho que ele deve ser muito exigente, né? Ele deve estar pedindo bastante documentação. E eu segurando, assim, com toda a fé, a minha pastinha de documento na humildade. E assim, a moça que tava atrás de mim perguntou se ela podia ir pra outra fila, né? Pra fila do lado, que os outros guichês em volta estavam indo bem mais rápido. E aí a outra mocinha que direcionou falou: não, continua aí. Aí a gente assim. E aí a moça saiu. A gente não sabe, eu acho que ela foi aprovada, porque eu não vi ela sair com o passaporte, mas a gente fica tão ansioso na hora, na fila ali, que não dá pra perceber, assim. E aí, as outras duas entrevistas foram mais rápidas, assim, foram relativamente mais rápidas. É, E a gente fica escutando, né? A gente fica escutando as entrevistas em volta, porque como é tudo aberto, a gente consegue mais ou menos ouvir as perguntas, né? O que que eles estão perguntando. Então a gente fica meio que prestando atenção
pra gente já ir se preparando. Mas eu não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, Eu porque não consegui ouvir nada. pode Mal acabar consegui dando ouvir na minha vez. pode acabar dando um pouco de ansiedade, né? Não dá, às vezes não dá pra escutar o que o entrevistador tá falando, mas dá pra escutar o que a pessoa tá respondendo, né? Mas foi rápido, assim, as outras duas entrevistas na minha frente foram rápidas. Aí na hora que chegou na minha vez, o entrevistador, ele era muito simpático, ele era muito sorridente, ele passava confiança, assim, sabe? É que eu tava mesmo muito ansiosa e eu tava muito preocupada de não ouvir ele, por conta do sotaque. Porque eu já tinha contado como tinha sido minha entrevista pra ela, que eu não tinha entendido 2 vezes. Eu pedi pra moça repetir 2 vezes, gente. E eu tava com medo de escutar alguma coisa errada, de não escutar direito e responder em afobação, enfim. Aí a primeira pergunta que ele me fez foi: você está indo para Orlando, né? Tipo, ele afirmou pra onde eu ia. E eu, assim, eu tava esperando que ele fosse me perguntar: pra onde você está indo? Aí, na hora que ele me perguntou, eu fiquei: será que é pegadinha? Aí eu repassando aqui o formulário DS-160, sim, Orlando. Aí Disney, Disney. Coloca Orlando que não tem erro, gente. É Disney. ele não me perguntou o que eu iria fazer, então eu também não entrei em detalhes. Aí a segunda pergunta foi: aonde você trabalha? Aí, assim, não entrei muito em detalhes, eu coloquei palavras-chave, né? Então eu falei funcionária pública, e aí eu coloquei diretora de departamento de operações de TI, porque eu tinha, no meu ponto de vista, eu tinha que colocar que eu ocupo uma posição de chefia, né? Que é para justamente justificar vínculo também. Aí, isso daí estava também no formulário DS-160, com um pouco mais de detalhes, né? Mas aí eu não coloquei tudo. Aí a terceira pergunta foi: você já viajou para fora do país? E aí, isso daí também estava no formulário DS-160. E aí eu falei: sim, eu já fui para Paris e para Itália. Aí na hora que eu falei isso, eu vi que ele fez assim. Aí não, para França e para Itália, que ai, que burra, né? Não sabe o que é cidade, o que é país. Eu tava tão ansiosa que Aí ele, sim, tá. Aí ele preencheu aqui. E já faz tempo, né, que você foi. Já Mas faz mesmo mais. assim tem que falar. Porque no formulário ele pergunta: faz 5 anos que você viajou pra fora do país? Se sim, pra onde? No meu caso, já fazia quase 10 anos. Mas, né, tava ali o campo, eu tinha oportunidade de colocar, eu fui lá e coloquei. Porque é bom você colocar que você já foi pra outros lugares, né, que você já viajou e já voltou, pra você ter esse histórico de turista, né, que você já visitou outros lugares, que você voltou pro seu país de origem. Então é importante também você ter isso relacionado. Por isso que é até importante você deixar o seu Instagram aberto e deixar lá os destaques de todos os países que você foi, das suas viagens, LinkedIn também do trabalho. Eu não tinha LinkedIn, aí eu fiz um LinkedIn só por conta da entrevista. Então, prepara todas as suas redes sociais, porque se eles forem olhar, eles têm que ver o seu perfil, o perfil de turista, não vai ficar lá ilegal, né? Sim. E aí a última pergunta, ele me perguntou se eu tinha parente nos Estados Unidos. Só que essa última pergunta ele falou muito rápido. E na hora que ele me perguntou, eu não entendi, eu não escutei direito o que ele falou. Eu só escutei Estados Unidos. Aí eu fiquei meio que em dúvida, assim. Só que aí eu não queria perguntar pra ele o quê? Eu devia ter perguntado. Eu falei assim, não. Só que eu falei meio que na emoção, assim, eu não escutei direito. Eu devia ter, depois eu devia ter falado pra ele, o quê? Você pode repetir, por favor? Mas eu tava com tanto medo de pegar e fazer, sabe? E ele ficar, mas por que que você tá gaguejando, sabe? E ficar em dúvida. Mas às vezes é melhor perguntar não entendido, É. né? Ficar nessa. Responder alguma coisa errada, né? Mas aí depois, assim que eu falei isso, ele fez assim, ok. Aí ele pediu para colocar as digitais, as digitais da mão direita, as digitais da mão esquerda. Sabe que eu não lembro se eu coloquei digital? Eu acho que sim. Aí ele pegou o passaporte e me entregou a folha branca. Ele falou, visto aprovado. Na hora que ele entrega o papel, assim,
você dá um alívio tão grande que a gente sai assim sem. A gente nem lembra, assim, do que aconteceu. Aí eu lembro que eu peguei minha pasta, assim, aí eu falei pro pessoal da fila, tchau, boa sorte. Tchau. E aí eu fui, nossa, gente, foi assim, um momento de glória, assim. Mas é um alívio muito grande, realmente. E aí, depois disso, eles mandam um e-mail para você, avisando que o seu passaporte está pronto para ser retirado no CASV. E No CASV, que é o mesmo local que você tirou a foto e fez as digitais. eu acho que tem a opção também, quando você faz o agendamento, de você escolher se você quer retirar o passaporte no CASV ou se você quer que ele seja entregue na sua casa. Só que aí você tem que pagar uma taxa a mais. Eu pensei assim, imagina extraviam no correio. Acho que isso é bom para quem mora longe, né? Mas a gente mora em São Paulo, eu preferi ir lá pegar, ainda mais no CASV, que é mais próximo. E assim, também lá, nesse momento da retirada, chegou uma moça depois de mim que o horário dela. Gente, ela tá perdida. Ela chegou assim, falou: vim retirar meu passaporte. Aí a moça, qual é o seu horário? Aí ela, não sei. Aí a moça viu lá, falou: moça, seu horário é das 14. E isso era meio-dia. Aí ela falou que eu fui na hora do almoço retirar. Aí ela falou assim: eu não vou poder te dar agora. Sinto, desculpa, mas você tem que esperar, porque é só um pouco antes, é meia hora antes do seu horário. Aí ela, ai, moça, não acredito, já não pode me entregar. Falou, infelizmente não. E tava vazio, não tinha ninguém. Assim, o que custava realmente a mulher entregar o passaporte dela. Mas não pôde. Então, fica a dica aí, não chegue também muito antes de nada. Para retirada do passaporte, você tem que entrar no site, que é o mesmo site que você faz o agendamento do CASV, o agendamento da entrevista. É o mesmo site que depois, se você precisar alterar a data, também fica lá seu perfil. Você consegue remarcar a data, ver o horário para retirada do passaporte, tudo tá lá. Então, no dia da retirada do passaporte, você tem que entrar nesse site, aí você escolhe a data. Nesse dia, para mim não tinha de domingo, mas eles também às vezes atendem de domingo. Eu retirei numa sexta-feira que era emenda de feriado, então também estava super vazio. Mas é isso, eles chamam pelo horário, mais ou menos, você tem que estar dentro do horário ali, acho que meia hora até de antecedência, eles conseguem aceitar. E aí é aquilo, você tem que entrar com o celular desligado, Mesma você coisa. passa no detector de metais, você tem que deixar as coisas dentro da pasta, Bolsa pequena. se tiver com cinto, tem que tirar o cinto. É o mesmo procedimento, só que é bem mais rápido, né? Eles te direcionam para uma outra fila lá. E você só tem que. Eles falam que você tem que apresentar um documento. É um. Ou, Documento com foto. ou RG, ou habilitação. E aí eles pedem depois para você assinar o livro, né? Uma lista que você tem que estar. A assinatura tem que ser igual à do RG, ou a do documento. E aí depois disso eles entregam o seu passaporte. Olha, E aí eles gente, pedem para você confirmar também as informações, né? vou tampar porque eu fiquei horrível na foto. Essa foto acaba com a gente. Tem as minhas informações pessoais. Está aqui o meu visto. Eles colocam essa folha anexada junto com a sua outra folha, que é a do passaporte, a foto do passaporte, né? E assim, 10 anos de validade. Isso é, temos o visto, agora temos 10 anos para programar a viagem. decidir para onde a gente vai. Todo mundo fala assim: vocês vão quando? Não sei, tem que juntar dinheiro agora pra isso. Vocês vão quando? Para onde vocês vão? Eu falei, não sei, tenho 10 anos para decidir Eu sei agora. que eu quero fazer muita coisa. Eu quero ir pra Disney, sonho americano. Não, sonho americano não, sonho americano é morar lá. Ah, é? Não, Não gente, pode falar essas coisas. Eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Broadway. Ai, Né? Times Square. Que mais? Compras. Compras! A gente já sabe até os stories que a gente vai gravar, que é lá em New York, lá. A Alicia Keys tocando no fundo.
trombando e pedindo sorry, sorry. Gente, sério, é um sonho. A gente nem acredita, a gente demorou muito. Eu tenho 30, a Bia tem 32, 33. 33, a gente demorou muito, mas a gente fez assim realmente no momento em que a gente já pode planejar uma viagem, né? Porque também acho que não adianta se fazer e não viajar. E a gente também tinha muito medo que muita gente fala, mas é difícil, que tem muita burocracia para preencher, e aí depois você pode ser negado. O pessoal fala que tem muita gente que consulta, tenta tirar o passaporte, tirar o visto 3, 4 vezes, é rejeitado. E assim, é um valor considerável a taxa, né? Ninguém quer perder R$ 1.000 à toa, assim. E se você não tem vínculos, a gente está num momento da nossa vida em que a gente já tem alguns vínculos. Então, a gente viu que era o momento. Agora, eu tenho casos de colegas que estavam na faculdade quando foram tirar. Você é estagiário, você ganha pouco, né? Não que, né, você tem que ser rico, ganhar super bem, mas assim, você tem que ali provar uma certa estabilidade, que dá para você viajar. Eu acho que assim, se você quando se você não consegue pagar a sua viagem, eles vão perguntar quem vai pagar a viagem por você. Então, em alguns casos de estudantes, assim, a pessoa indica, meu pai vai bancar, O vai pagar a trabalho. minha viagem. Aí, provavelmente, eles vão perguntar do trabalho do pai da pessoa. Então, assim, se você não consegue comprovar como você vai financiar a viagem, você tem que ter alguém, um marido ou, sei lá, alguma outra pessoa para comprovar que consegue pagar essa viagem por você, sabe? E de preferência uma pessoa ali próxima, né? Porque não faz muito mais sentido um pai, um marido pagar a viagem do que um amigo. E assim também, em relação a papelzinho rosa, nem eu nem a Bia, a gente não viu ninguém saindo com papelzinho rosa. Não sei se não dava para reparar, se era emoção ou se eles mudaram isso. Ou se eles realmente estavam aprovando muita gente, né? Mas o papelzinho branco, que é o que aprova, e não devolveu o passaporte. E é isso, acho que a gente falou tudo, né? Uhum. Foi muita coisa. A gente realmente pesquisou antes, consultoria, só que como vários colegas fizeram por conta, disseram que era tranquilo e a gente achou esse vídeo no YouTube, que até moço, muito obrigada. A gente falou assim, vamos tentar preencher o formulário. Se a gente não conseguir, aí a gente contrata a consultoria. Só que como o homem no vídeo explicou tudo, a gente sentiu segurança, a gente conversou com outras E pessoas. o nosso caso eu acho que era mais simples também, porque a gente, que nem ela falou, a gente tem emprego, casa própria, então a gente tem vínculos bem fortes no Brasil. Eu acho que assim, dá um pouco mais de segurança para eles, assim, pro consulado, quando a pessoa, não sei, em caso de influencers, né, que vivem disso, vivem viajando, ou pessoas que conseguem trabalhar. Nômade digital. Eu acho que nesses casos, assim, é um pouco mais difícil deles conseguirem Comprovar. comprovar os vínculos. O meu namorado, ele também conseguiu a aprovação do visto americano, só que o caso dele é na Argentina, que ele é argentino, ele foi até lá retirar, mas o processo é praticamente o mesmo. Ele não tem nada no nome dele, ele não tem vínculos, assim, só que ele tem um passaporte muito bem carimbado, porque ele luta, então ele viaja muito para os campeonatos. Então, como a moça viu que ele realmente tinha esse perfil de turista, que ele vai e ele volta, ele foi aprovado. Então, e ele também comprovou, né, que ele ia lutar um evento. Então, assim, você tem que sempre comprovar o que você quer fazer, onde você vai, o que você puder comprovar, você comprova para provar de que você não quer morar lá. Eu acho que o mais importante é preencher bem detalhado o formulário DS60, colocar todas as informações que você puder coletar e não mentir, né? Não inventar e na hora da entrevista também falar exatamente o que tá no formulário, o que você preencheu no formulário. Então, assim, no formulário eles pedem para você estimar uma pretensão de viagem, uma data de pretensão de viagem, uma cidade. Esse daí, mesmo você não tendo nenhuma
né, nenhuma garantia que você vai estar lá mesmo. Você não é obrigada a colocar Orlando, você não é obrigada a realmente viajar por Orlando. Sim. Mas a gente coloca que é uma que a gente quer ir para Orlando, porque é uma cidade turística, né? Geralmente todo mundo que quer viajar ou vai para Orlando, ou vai para Nova York, ou coloca Miami. Então, essas cidades que são turísticas, né? Que Vai tem colocar Texas. eu acho que Texas ainda vai. Eu acho que dependendo acho que algumas cidades assim muito específicas que a pessoa pega e fica, o que que você vai ver lá? O que que tem lá pra ver? Sabe? Então, assim, colocar pontos turísticos, né? Cidades turísticas. Eu acho que esse é o maior principal ponto, assim. E não mentir, né? Eu teria, se eu fosse fazer de novo, eu teria colocado sim, que eu tenho parentes distantes, porque eu prefiro ser honesta, né? Do que, sei lá. Mas é isso. E assim, gente, eu espero que dê tudo certo pra você. Vai dar certo, preenche direitinho. Deus sabe de todas as coisas. E não esquece que na descrição tem um link, tá? Para uma matéria do meu site com um link de tudo que a gente falou aqui, com muitas informações, link da embaixada, link do site de agendamento. Aqui nesse canal eu falo sobre turismo, eu também falo algumas coisinhas de beleza, que são coisas do meu dia a dia, posto alguns vlogs. Então, se você gosta desses assuntos, por favor, já se inscreva, curte esse vídeo que ajuda muito, comenta aqui a sua experiência e segue a gente no Instagram, o meu é @GabrielaColim. O meu é bia.azuma, mas eu sou low profile. Gente, pelo amor de Deus, a Bia, eu falo assim, a Bia, ela é tão engraçada, que eu falo pra ela, deixa eu ficar te filmando escondido e postar, eu edito, posto, a gente faz uma sociedade, você vai ficar rica, não vai nem perceber. Só que ela não deixa. Mas é isso, gente, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, boa sorte!